Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e juntamente com os nossos colaboradores queremos compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. E para darmos continuidade neste objetivo, hoje nós vamos falar da hipnoterapia. Como esse recurso pode ajudar as pessoas a desfrutar de qualidade física e mental. Sobre esse assunto eu converso agora com o hipnoterapeuta João Paulo Crestani. Boa noite, João. Boa noite, Seja Alderi. bem-vindo mais uma vez Muito ao Mídia na obrigado. TV. Prazer recebê-lo aqui. Tamo junto. Tudo bem com você? Tudo na Tudo paz? Como é que bem? tá a vida? Tá fluindo, Fluindo? trabalhando e ajudando as pessoas a se descoisar, como a De gente coisa. fala. É interessante frisar, né, João? Você é hipnoterapeuta, você é constelador e é É, terapeuta tântrico. terapeuta Trabalho com a tântrico, né? meditação também. Na verdade, você trabalha sobre 3 viés aí, né? Isso. Eu digo que eu sou terapeuta integrativo. A gente trabalha a Integrativo. saúde integral, né, das pessoas. E porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou só tomar um remédio, eu vou só no psicólogo, eu vou só fazer tal coisa. Nem sempre a gente consegue resolver um Claro. problema trabalhando num foco desse, né? Aham, Então a gente vai trabalhar os vários aspectos do aham, corpo, da mente aham. e da cabeça também. Esse termo que você usou aí, terapeuta integrativo, eu Isso, poderia substituir por holístico, é, trabalha o ser humano como um todo. É exatamente. isso aí. Porque, assim, de uma forma geral, as especialidades médicas trabalham principalmente com o advento, né, das Uhum, especialidades. Cada médico trabalha uma parte do corpo, diferente de tempos bem uhum, remotos, né? Que o médico ele era o clínico geral, o generalista, né? Então, com o advento da especialidade, o gastro trabalha o estômago, o aparelho digestivo, o uhum. neuro, o cérebro, o dermatologista a pele, e assim por diante. E neste contexto aí que você trabalha o ser humano, você vê a causa, não vê só o sintoma, né, Exato, o João? É mais ou menos isso, né? isso. Você vai no âmago da questão, não é simplesmente o que ele está sentindo. Eu comecei a trabalhar com terapia através da hipnoterapia e eu fui Hipnoterapia. percebendo que cada vez mais trabalhar só o que a gente trabalha da mente não era suficiente para chegar nesse ponto onde a pessoa podia ter uma melhor qualidade de vida. Ajuda, ajuda muito, é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas Claro. sempre havia necessidade de trabalhar uma outra faceta, uma outra camada, uma outra questão de um problema, de uma Uhum, situação, de algo que estava incomodando a pessoa. entendi. Então, é trabalhar o ser humano de uma forma integral. Mente, Uhum, corpo, emoções e a uhum. espiritualidade também que faz parte, né? Até porque não tem como separar o corpo Não. da mente, né? É. Muitas vezes a gente está padecendo de uma dor física e essa dor física é um reflexo de um desajuste emocional, né, Isso. João? Existem muitas doenças que são psicossomáticas, né? Então tem uma causa, um fundo emocional psicológico que vai afetar o funcionamento do corpo da pessoa. A hipnoterapia ela tem um foco bastante profundo nessa questão das doenças psicossomáticas. Porque às vezes a pessoa ela vai buscar um tratamento médico, ela faz anos de tratamento médico, toma remédio, mas ela não tem nenhum tipo de avanço nesse processo. Daí a gente vai, através da hipnoterapia, olhar para a causa daquele sintoma. O que está Uhum, causando isso? Onde foi que isso começou? Como você se sente com relação a isso? E aí a gente consegue trabalhar essa integralidade, como eu estava falando. uhum. E uma questão, né, João? É claro que tem momentos na vida que muitas pessoas, eu me incluo nesse rol Uhum, aí, tá passando por dores físicas que naquele momento ela precisa atenuar, porque a dor é tão intensa que ela uhum, vai precisar recorrer a um medicamento alopático, né? uhum. Então, nada contra, né? Mas a grande Claro. questão é o seguinte, que na boa parte das vezes, os medicamentos convencionais, os alopáticos, eles atenuam, amenizam o sintoma, mas eles não resolvem o problema Uhum. causal, né? E aí que entra essa parte integrativa, essa parte holística, né? De ver o ser humano como um todo, considerando principalmente que não tem como separar a mente do corpo, né? Claro. E aí vai depender, de como cada pessoa olha o que é ser um humano, o que é a vida, né? Então, a gente tem lições para aprender, muitas coisas para trabalhar. Então, cada pessoa vai entender assim, por que que eu tô passando por essa situação? Por que que isso está acontecendo comigo? Então, dependendo do que a pessoa acredita, ela vai falar assim, é um castigo divino. Ou então, eu tenho uma lição para aprender através disso, né? Então, através do meu trabalho, a gente vai poder observar de onde veio isso, para que que serve isso, o que que eu posso aprender com essa situação, olhando para a pessoa, para o contexto familiar dela, para o contexto em que ela está inserida. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi que ela estava com síndrome do pânico, ela já estava fazendo tratamentos e ela ficou de licença, afastada por um bom tempo do trabalho. E ela tinha se curado, resolvido, né, através da medicação.
Aí o médico deu alta para ela, ela voltou a trabalhar. No primeiro dia que ela foi trabalhar, que ela pisou na porta da empresa, ela teve uma crise de pânico de novo. E aí a gente, através desse trabalho com a hipnoterapia, a gente descobriu que, identificou, no caso, né, através desse processo, que a mente dela tinha associado a postura do chefe, a forma como o chefe estava tratando ela, a um trauma que ela tinha tido com o pai na infância. Então, a mente e o corpo entraram num estado de alerta que desencadeou essa síndrome do pânico, e a pessoa ali, ela não conseguia ter controle nenhum sobre isso, não conseguia ter controle sobre as emoções. E o corpo simplesmente entrava no estado de alerta e disparava a síndrome do pânico. E através desse trabalho que a gente fez, ela conseguiu melhorar e finalmente Uhum. finalizar o processo que ela tinha começado com a medicação. Entendi. Então, sim, a medicação é importante, mas enquanto a gente não trata a causa daquilo que está Uhum. acontecendo, a gente não consegue uma recuperação ou uma cura, Na pensando nesse verdade, sentido. João, as dores e outras manifestações desagradáveis são sinais de alerta que o corpo emite, né? O corpo é Exato. sábio, né? Uma inflamação, né? Uma dor, enfim, outros problemas aí Uhum. que o corpo emite o sinal para que a pessoa se cuide, né? Agora, uma grande questão, né, João, tem que ficar atento para a origem do problema. Você falou uma questão aí, traumas, Isso. né? Muitos problemas estão ligados à Hum, infância, traumas, a desajustes, né? E aí, como que é? Eu queria que você falasse, João, para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Hipnoterapia, o que que é? vamos lá. Então, assim, a hipnoterapia é o tratamento, é uma terapia baseada no uso da hipnose para ajudar as pessoas a identificarem as causas emocionais dos seus sintomas e se libertar dessas causas. Aí talvez você vai me perguntar assim, mas o que que é hipnose? A hipnose é um estado natural da nossa mente. Todo mundo entra em hipnose. Exemplos de quando a gente entra em hipnose. Já aconteceu com você quando você está dirigindo e de repente você está rampando o quebra-mola, você não viu o quebra-mola? Não quer dizer que o seu olho estava desligado, mas a sua mente estava divagando, estava num outro lugar. Preocupado, distraído, pensando em outra coisa, respondendo uma mensagem, alguma coisa assim. Então, toda vez que a nossa mente está num outro lugar que não aqui no agora, é uma forma de hipnose. Quando uma pessoa, por exemplo, assiste um filme e ela se emociona, ou está assistindo o jogo, na Copa agora a gente passou por isso, Sim. né? Todo mundo nervoso, irritado com aquele jogo. Porque o Brasil não é isso. Você não está lá naquele momento passando por aquela situação. Você não está lá jogando o jogo, mas fica nervoso, irritado, como se estivesse lá. Então, quando eu tenho uma emoção, desencadeio uma emoção de algo que não está acontecendo aqui e agora, é uma forma de hipnose. Hum. Ou quando a gente está muito ansioso, nervoso e esquece alguma coisa, né? É muito comum isso. Eu mesmo acontece direto. Chego em casa, distraído, deixo o celular em algum lugar, daqui a pouco eu preciso do celular, cadê o celular? Eu moro sozinho. Ninguém mexeu no meu celular, ninguém tirou meu celular. Mas a minha mente estava em outro lugar. Então, eu estava sob hipnose naquele momento, que eu não prestei atenção no que eu estava fazendo, e aí perdi o meu celular. Daí vai um tempo para encontrar. Então, esses são exemplos de hipnose, acontece com a gente o tempo inteiro. A hipnoterapia vai usar esse recurso que é natural de todas as pessoas para acessar esse conteúdo subconsciente. A mente subconsciente, ou a psicologia vai chamar de inconsciente, é essa parte emocional que a gente tem no nosso funcionamento. Então, você falou sobre os traumas e sobre situações de infância, né? Tudo aquilo que a gente vive fica armazenado dentro da gente. E depois de trabalhar com a terapia, fazendo parênteses aqui, né? Trabalhar com a terapia tanto que a gente entende que essa memória ela não fica armazenada só na mente, ela fica armazenada no corpo como um todo, né? Na musculatura, na pele, enfim. Então, essa memória, ela fica nessa parte subconsciente. A gente não tem exato controle ou noção ou consciência disso. Fica lá uma camada abaixo da nossa consciência. E isso muitas vezes faz com que a gente, na idade adulta, se comporte ou tenha reações como se fosse uma criança, que é um comportamento dessa mente subconsciente. O subconsciente é imaturo, é inocente e é impulsivo. Já, não sei se já aconteceu com você, quando de repente alguém vem e fala alguma coisa para você e você se irrita. E depois, ou até tem uma briga, grita, alguma coisa assim. E aí depois você para pensar e fala assim, poxa, mas por que que eu reagi daquela forma? Eu não precisava ter feito isso, né? Foi exagerada essa reação. Então, é provável que a pessoa tenha tido uma reação subconsciente para algo que fosse banal. E da onde vem essa reação? Pode ser uma situação de infância, um trauma, algo que aconteceu com ela. Então, através da hipnoterapia, a gente vai usar a hipnose para encontrar essas causas. Como eu te falei desse exemplo dessa cliente que eu atendi, ela estava desencadeando um sintoma, né, uma doença que era a síndrome do pânico, uma doença de causa emocional,
que causava várias reações físicas nela, né? Aquela angústia, aperto no peito, aquela sensação de morte, falta de ar. E ela tinha essas crises quando estava no trabalho, porque a mente dela associou, e o corpo também, a essa situação vivida na infância. Todo mundo, Alderi, tem memórias e feridas emocionais do que aconteceu na infância. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha tido uma infância 100% saudável. E mesmo pais muito bons, que deram tudo para a criança, muitas vezes super protegeram e não deixaram essa É. criança crescer de alguma forma, né? Então, isso vai acabar gerando uma ferida emocional. E na idade adulta, quando a gente tem os nossos relacionamentos, quando a gente precisa trabalhar com dinheiro, quando a gente tem que produzir no mercado de trabalho, essas feridas, esses traumas, eles vêm à tona. E é onde a gente, às vezes, vai desencadear sintomas. Sem a pessoa saber da onde veio o porquê aconteceu, um sintoma acontece, um Pegando um trauma gancho com o que acontece. você falou, uma dor física, por exemplo, uma dor no estômago, pode ser uma memória da infância, de algo que aconteceu na infância e que reflete no adulto por meio de uma manifestação dolorosa? Eu não diria que não seria necessariamente uma memória, mas muitas vezes é um jeito da pessoa lidar com aquele problema. A gente costuma dizer assim que tem pessoas que engolem as suas emoções, né? A pessoa não consegue falar, não consegue se defender. E o estômago, ele é a região do nosso corpo que processa tudo que entra na gente, né? Então, tudo que as pessoas falam, tudo que acontece, o estômago está processando aquilo, né? Então, se a pessoa, ela tá muito irritada, com muita raiva, muito ansiosa, o que a gente precisa entender, Alderi? O corpo funciona, como a gente falou, de uma forma integral, né? Então, um estímulo que acontece lá fora, uma irritação, algo que me deixa ansioso, falta de dinheiro, uma briga, vai fazer com que o meu corpo libere hormônios, né? Então, esse hormônio é a adrenalina, o cortisol, que vai me deixar no estado de alerta, no estado de irritação. E com isso, o corpo vai liberar mais suco gástrico, ou seja, então o meu estômago vai começar a trabalhar mesmo sem ter o alimento. Então eu estou ali ruminando, digerindo alguma coisa que não necessariamente é comida, entende? Então, se quando mais produção de suco gástrico eu tenho, mais ácido vai ficar o meu estômago e isso vai fazer com que eu tenha uma dor. Não sei se faz sentido com a sua Faz pergunta, sentido, claro, né? com Então, certeza. não necessariamente é Eu uma entendi. memória. É. Pode ser o quê? O funcionamento da pessoa que ela não aprendeu a Uhum, lidar com a emoção, ela não uhum, aprendeu a lidar com aquilo que está acontecendo com ela. uhum. Então, nesse processo terapêutico, a gente vai fazer o quê? Ajudar essa pessoa a compreender esse funcionamento do seu corpo e a trabalhar, a ganhar recurso para trabalhar isso de uma forma madura, adulta hoje. Então, eu não preciso deixar que o meu estômago se sobrecarregue. Eu posso enfrentar, eu posso me posicionar, eu posso dizer não para aquela pessoa. Ou eu posso buscar ferramentas para diminuir essa ansiedade. Você falou uma coisa interessante, que a pessoa pode dizer o não sem ser ofensivo. Aliás, Uhum. pode não. Eu acho que, não sei se é simples para todo mundo, mas tem pessoas que associam o não a algo ofensivo. Talvez tenha algum Isso, reflexo também da maneira que foi criada e acaba claro. reproduzindo, né? Mas a pessoa pode muito bem se posicionar educadamente, de uma forma elegante, falar, ó, não gostei, não, não posso, Sinto e expor, muito. e sinto muito, expor as razões sem Claro. ofender as pessoas, Sim. né? Mas ao passo que umas falam sim, como gostaria de dizer não, e acabam, de certa forma, somatizando isso aí, é uma emoção retida e Claro. fazendo mal pro corpo, né? Inclusive, eu costumo dizer assim para as pessoas, que quando elas passam pelo processo de hipnoterapia, é, as pessoas do seu convívio não vão gostar que você está fazendo terapia. Porque você vai aprender que você não precisa engolir tudo, que Vai você não mudar. precisa fazer tudo para agradar os outros e que você talvez vai começar a aprender a impor limites. Isso se torna muito natural, Alderi, porque quando a pessoa, e isso que você está explicando, né, de não saber falar não ou ter dificuldade de falar não, a pessoa começa a engolir um monte de coisa, engolir as emoções, engolir aquilo que está desagradando ela. E com isso, tende a adoecer. Os outros, para eles é tranquilo, né? Ah, tudo bem que você tem depressão, que você tem ansiedade, isso é um problema seu, né? Às vezes afeta a família. Mas quando você está na luta por sair desse sintoma, talvez você vai precisar se posicionar, talvez vai precisar colocar limite, talvez vai precisar falar não para as pessoas. E normalmente quem começa a receber não não gosta. É nessa parte que a gente porque qual é a diferença, né? É interessante falar isso agora. Da hipnose para o processo de hipnoterapia. A hipnose, todo mundo pode entrar, existe hipnose de entretenimento, que é fazer piada, a pessoa esquecer o nome, um monte de coisa que a gente já viu, né, em TV e YouTube. Mas o processo terapêutico é ajudar a pessoa a se tornar, autossuficiente não é a palavra, mas se tornar o responsável pela sua vida, assumir a sua vida. Parar de ficar culpando os outros,
Porque é o que a gente acabou de falar agora, Alderi. Todo mundo tem trauma, todo mundo tem ferida de infância. Mas até quando eu vou continuar culpando os meus pais, culpando a professora da escola, culpando alguém que fez uma violência comigo, bullying na escola, culpando a minha origem pobre, humilde, qualquer coisa nesse sentido. Então, se agora a gente está na idade adulta, está na hora da gente assumir essa responsabilidade. O que Sim. que eu posso fazer agora com aquilo que eu Reconfigurar, sinto né? e com aquilo que está acontecendo comigo. E sim, como você falou, a gente pode, Claro. numa palavra, né, fazendo uma ilustração, reconfigurar como eu me sinto, É como eu verdade. reajo. Você falou que não é autossuficiente, mas duas palavras que eu acho que seria interessante. Eu acho que autorresponsabilidade, É. né? Eu acho que é fundamental e autossustentável. Eu acho que a pessoa que passa por esse processo, ele não se torna autossuficiente nem onipotente, Uhum. mas é autossustentável. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente projeta muito no outro, espera muito do outro, É. uma coisa que cabe a gente. Por outro lado, muitas vezes a gente culpa as pessoas e não assume a responsabilidade de um ato que às vezes foi meu, eu estou sofrendo por uma consequência equivocada, Uhum. né? E daí se torna um muro de lamentação, vitimismo, e a pessoa não cresce. Vou usar um termo, tem pessoas que acabam se vitimizando e se tornam adultos infantilizados por não assumir a responsabilidade dos atos, né, É João? exatamente isso. E parte desse processo, então, é ajudar essa pessoa a reconhecer, inclusive, esse próprio comportamento. O que que você vai ganhar continuando? O que que você vai ganhar se você continuar se culpando ou culpando as pessoas desse jeito? Qual é a consequência disso daqui 20, 30 anos? Então, todo esse processo de cura ou de crescimento ou de melhora começa com essa conscientização. Então, a pessoa precisa estar disposta. Eu costumo dizer assim, todo remédio é bom, todo tratamento é eficaz, mas o que que vai depender se a pessoa vai alcançar uma cura ou não? A disposição dela é de se curar. Abertura, né? O quanto ela está aberta para isso. Quantas pessoas que você conhece que tem, por exemplo, hipertensão e diabetes, que tomam remédio, mas não para de comer doce, não controla o sal, não faz uma atividade física, não faz uma mudança na vida. Porque precisa daquela mudança, Claro. né? Então, é essa abertura de assumir essa responsabilidade e falar assim, bom, se as outras pessoas me tratam desse jeito, é porque até agora eu permiti que elas me tratassem desse jeito. Tudo bem, talvez eu tivesse um trauma de infância, uma ferida emocional, mas quando eu supero isso, agora, a partir de agora, eu posso me posicionar, eu posso dizer assim, você não vai mais me tratar desse jeito, ou eu não vou mais fazer isso que eu estava acostumado a fazer que era agradável para você. Eu vou cuidar de Verdade. mim em Com primeiro lugar. certeza. Ô, João, duas coisas que eu queria pontuar aqui. As mudanças, de uma forma geral, elas implicam um certo grau de dor, desenvolvimento e Sim, tempo, né? Todo bônus tem que ter um ônus, né? Ou seja, faz parte dessa né? A pessoa, experiência. o processo de evolução, via de regra, ele implica num certo grau de dor e Uhum. no tempo também. Infelizmente, João, acho que a gente vive um mundo cada vez mais que as pessoas estão com dificuldade de crescer, as pessoas querem alívio imediato. Eu, inclusive, já escrevi reportagem na revista de capa com esse tema. Alívio imediato, ameniza, mas não cura. É. Isso, a extensão que eu sempre faço é para os problemas físicos e emocionais. Às vezes a pessoa tem uma dor de estômago, ele toma um antiácido lá, ameniza, mas às vezes o problema é um refluxo, tem que tratar efetivamente. A pessoa tem um problema emocional de relacionamento que ele precisa mudar atitudes e não muda, e vai migrando de relacionamento em relacionamento. Ou seja, a mudança implica nisso aí. A pessoa precisa ter abertura, precisa querer, precisa saber que existe esse tempo, É. né? E essa disposição para fazer isso aí, né? Inclusive, assim, quando eu recebo uma pessoa que está entrando em contato para perguntar sobre a terapia, a primeira pergunta que eu faço é o que que te incomoda que você está buscando resolver? Então, se uma pessoa chega e fala assim, eu tenho curiosidade, esse não é um bom candidato para hipnoterapia. Curiosidade não é suficiente para a pessoa mudar, entende? Então, se eu me disponho a atender essa pessoa, se ela entra no consultório por curiosidade, ela fala assim, vamos ver se você consegue me hipnotizar, por exemplo. Vamos ver se isso vai resolver o problema. Não é uma postura adequada para uma pessoa encontrar a cura, entende? Ela só está ali querendo, testando, né? Então, a gente vai perguntar o que que você está buscando. Eu tenho um problema X, Y, Z, eu já trabalhei com isso e aquilo, já faço terapia, mas parece que está faltando alguma coisa. E eu aprendi, ou eu ouvi, ou eu li, que a hipnose pode me ajudar. Então, essa pessoa ela já está um passo à frente. E aí, a gente vai trabalhar um processo que eu chamo de preparação, né, para essa terapia. Ajudar a pessoa a chegar nesse estado que você está falando agora. Dela entender que ela é responsável, que ela precisa assumir o comando da sua vida
Talvez ela ainda não consiga, porque tem coisa impedindo ela, algo que está segurando. E é esse trabalho que a gente vai fazer. Ajudar ela a se libertar daquilo que segura e conquistar recurso, principalmente interno, recurso emocional para lidar com isso, né? Que é Entendi. essa autonomia para poder se posicionar, para poder dizer isso, né? E aí, falando nessa questão do antiácido que você falou, me lembrei, enquanto estava falando, que uma pessoa disse assim, que o remédio omeprazol é associado a casos de câncer de estômago, né? Ela falou assim, não toma omeprazol não, porque o omeprazol causa câncer de estômago. Então, qual é a questão que a gente precisa analisar? Eu não tenho a pesquisa, não vou saber falar se é ou se não é verdadeira essa informação. Mas o que que eu, como terapeuta, vejo isso? É a pessoa que está só tratando o sintoma, como você falou, tomando um remédio que vai reduzir a acidez do estômago, mas ela não trata essa situação do que deixa ela nervosa, do que deixa ela ansiosa, ou também não controla a alimentação. Uma série de fatores que a gente precisa olhar. Então é fácil eu culpar um medicamento e dizer que ele causa câncer. Mas se eu estou o tempo inteiro produzindo ácido, 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 o ácido vai corroer o meu Exatamente. E o estômago. ácido é uma das causas de câncer, Então eu vou causar o o excesso. câncer, tá entendendo? Então não foi o medicamento necessariamente. Sim. É todos esses fatores que a É. pessoa não assumiu essa responsabilidade, entende? Uhum. Então é um processo de verdade da pessoa entender que, cara, não vai vir de repente um super-herói, um salvador resolver o seu problema. Tudo bem que a gente, como terapeuta, a gente, como profissional da saúde, vai ajudar a pessoa e direcionar ela pelo caminho, mas quem vai trilhar aquele caminho que vai andar é a pessoa. Eu costumo dizer assim: olha, se você, depois dessa nossa conversa inicial ou de uma avaliação que a gente faz numa primeira sessão, se você compreender o que eu estou te falando e você gostar e você dizer assim, eu quero fazer esse processo, não sou eu que vou assumir o volante, a direção do carro, eu vou estar do seu lado. Eu vou estar aqui como quem está usando um GPS para ser o seu copiloto. Mas é você quem vai arrancar o carro, é você quem vai guiar, é você quem vai fazer todo o processo. Ou seja, ele não vai ficar de forma passiva ali. Não fica. Paciente. E isso é uma questão um mito que as pessoas têm com relação à hipnose, que elas acham assim, eu vou ser manipulado e a pessoa vai fazer tudo que ela quiser comigo, Ela né? fica consciente? Fica completamente consciente. Só que a gente fica, o que que a gente vai baixar? Esse fator crítico da nossa mente, que é esse que fica o tempo inteiro pensando, o tempo inteiro querendo controlar, querendo saber de tudo que está acontecendo. Basicamente, Oderi, quando a pessoa está no estado de hipnose, ela fica mais relaxada, não necessariamente mais relaxada, mas essa parte pensante fica mais relaxada e a pessoa fica mais suscetível às sugestões. Então a gente vai trabalhar essas sugestões. Eu basicamente gosto de trabalhar com a carga emocional, onde a gente acessa essa carga emocional e a pessoa pode finalmente colocar aquilo para fora. Ô, João, ou seja, durante a hipnoterapia, existe a participação efetiva da pessoa. Completamente. Não é deixar delegar para você e esperar um Não. resultado. Porque eu estava falando da mente subconsciente para você. Quando a gente fica inconsciente, a gente está dormindo ou está drogado ou está dopado. A pessoa ela não consegue pensar. Porque a hipnose que eu trabalho é uma hipnose verbal. Então eu preciso conversar com você. Então, para estar conversando com você, você precisa estar acordado, entende? Então você fica nesse estado mais relaxado, você fica nesse estado mais suscetível a essas sugestões e a gente vai acessar essa carga emocional. E muitas vezes, Alderia, a cura ela vem da gente simplesmente reconhecer que alguma coisa aconteceu e dar lugar para aquilo no coração. Uma forma simples de dizer isso, Sim, né? Dá um lugar para o seu coração. Quando eu era casado, vou dar um exemplo aleatório claro. aqui, né? Eu fui traído, minha esposa traiu, ou então o meu sócio me traiu e aquilo me causou uma situação. Quando eu era criança, meus pais me abandonaram. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe e eu uma vez entrei e ele me bateu. Então, vários exemplos de traumas que a gente poderia citar ou feridas emocionais que as pessoas vivem ao longo da vida e a gente faz o quê? A gente bloqueia, a gente nega aquilo, muita pessoa fala assim: eu não tenho lembrança da minha infância, eu não me lembro da minha infância. É, e a gente nova, às vezes, 30 anos, né? Para dizer que ele não lembra nada da infância, algo aconteceu nessa infância. Algo que fez com que essa pessoa se esquecesse. Tudo que a gente vive está guardado no subconsciente. Mas por que que não chega ao consciente essas memórias? Provavelmente porque são dolorosas ou são difíceis de lidar. E aí a gente bloqueia ou faz com que aquilo não fique acessível, né? No entanto, a pessoa está reagindo o tempo todo com base nessas memórias, nessas dores, nesses traumas. Uhum, E aí a gente, através da hipnose, vai ajudar a pessoa a trazer para fora, a olhar. entendi. Isso aconteceu comigo. Uhum. Isso dói. Isso me machucou. Mas, e aí a gente acolhe a criança que, né, de uma forma ilustrativa, né,
de uma forma imaginária. Fazer um outro parênteses aqui, né? Hipnose é usar a imaginação, basicamente isso, né? Então, através da imaginação, a gente vai imaginar que está cuidando dessa criança. E aí tem uma descarga emocional, tem uma resolução daquele conflito, que muitas vezes aquilo não aconteceu, né? Uma resolução, um enfrentamento, e a gente ensina para o subconsciente que ele pode se posicionar, que ele pode se cuidar, que ele pode se proteger, que pode se defender, que não precisa ser mais uma vítima, que não precisa ser mais um coitado que está passando por aquela situação. Claro. No seu dia a dia, quais são os casos mais comuns que você trata aí por meio da hipnoterapia? Por uma questão de conhecimento, as pessoas buscam mais ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. São o que as pessoas buscam mais. Mas, e também questões assim, tipo, trauma de infância, medo de alguma coisa, né? Uma fobia, medo de dirigir, medo de elevador, medo de algo, alguma coisa específica. É o que as pessoas mais buscam. Mas ela pode ser utilizada para várias situações. Então, uma pessoa ansiosa, né? Que não trata a ansiedade ou que trata só de forma medicamentosa e não trata a causa, ela tende a desenvolver sintomas físicos. Provavelmente hipertensão, problemas de estômago, você está falando. A pessoa vai ter dores no corpo, porque ela vai ser uma pessoa tensa, né? Uma pessoa que está o tempo todo preocupada. Então, ela pode ter problemas musculares, vários problemas. E também o próprio diabetes, né? Que é a doença onde a pessoa está o tempo inteiro em estado de alerta, né? Emocional tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, assim, quando a gente trata a ansiedade através da hipnose, a pessoa pode ter ganhos e melhora nesses outros quadros, de diminuir medicação, né? Uma das primeiras clientes que eu atendi, ela chegou com um quadro de... Estava diagnosticada com bipolar. Ela tomava 7 medicamentos diferentes. Nossa. E aí, quando a gente terminou o processo dela, ela ficou por um tempo sendo acompanhada ainda, porque foi um caso bem severo durante muitos anos. Ela reduziu para 2 medicamentos. Ela ficou, para quem tomava 7, 2 é muito melhor, né? Então, ela conseguiu voltar a trabalhar, ela conseguiu cuidar da casa, conseguiu ter um ganho na vida dela, né? Então, assim, não é o meu papel aqui, eu deveria fazer ou vender, ou criar uma ilusão nas pessoas, ó, isso aqui é o que vai resolver o seu problema. Claro. A gente já está cheio de gente que faz isso o tempo inteiro, né? Na rede social, né? Na propaganda o tempo todo. Não é criar mais uma ilusão para a pessoa ter uma outra frustração. É dizer assim, se você está interessado, se você quer realmente buscar uma melhoria na sua qualidade de vida, se você quer aprender a lidar com as suas emoções de forma a não ser refém delas, ou não ser mais refém das pessoas, deixar que essas emoções controlem você, aí a gente pode trabalhar. Não quer dizer que ao passar por esse processo você nunca mais vai ficar ansioso, que você nunca mais vai ter uma dor, que nunca mais vai ficar triste. Mas vai saber lidar de uma forma mais leve, mais segura e mais tranquila com as coisas que acontecem na vida, né? Eu lembro de uma senhora que eu atendi, que ela veio de um processo de uma depressão e de um processo de ansiedade muito forte, muito profundo. E a gente fez esse tratamento e a causa principal ali foi um abuso que tinha sofrido na infância, um abuso sexual. E a gente trabalhou e essa pessoa ficou bem. Durante esse processo de acompanhamento que a gente estava fazendo, o marido dela passou por uma doença muito grave, que ela teve que cuidar do marido e o marido faleceu. Então a vida deu um outro golpe nela, né? Então, como que eu vou esperar que esse ser humano que tratou um trauma, ela não venha sofrer mais? É desumano pensar isso, né? Então, a gente precisou fazer outras sessões para ajudar ela a lidar com esse novo acontecimento da vida dela, entende? Mas ela vem de um processo, de um crescimento dela não sofrer mais tanto com essa situação atual como ela teria sofrido se ela não tivesse trabalhado nada, entende? Então, deixar a vida um pouco mais leve para eu lidar com as coisas que vão acontecendo no dia a dia. Sem precisar surtar, sem precisar necessariamente, né? Voltar a adoecer ou cair, né? Ô, João, é bastante visível o aumento aí vertiginoso dos transtornos emocionais, né? Exemplo da depressão, ansiedade, toque, Sim. enfim. E eu falo respaldado, não é o Aldir que está falando. São as pesquisas, Uhum. os médicos que eu entrevisto a todo momento, médico, psiquiatra, vocês aí que faz trabalho complementar, né? Na sua opinião e na sua experiência como terapeuta, quais as atribuições que você faz, levando em conta esse aumento aí? Porque isso aí está acontecendo mesmo. Pessoas Uhum. jovens, meia-idade, idosos. Claro, não tem como atribuir a um fator isolado, né? Mas o que você pensa, João?
Porque não é uma questão só, não é só orgânico, não é só comportamental, Hum, é uma série. O que que você analisa nisso aí? eu diria duas coisas principais, Alderi. É o isolamento social, Isolamento principalmente social. depois da pandemia que a gente ficou. Eu me percebo assim, às vezes, com preguiça, sabe, de interagir com as pessoas, não tendo mais muita paciência para essa interação. E esse isolamento social, ele vai trazer, faz com que a gente seja meio que obrigado a se olhar, né? E para às vezes não se olhar, o que que é se olhar? É você olhar para dentro de você, aquilo que te incomoda, aquilo que te faz mal, né? E para a gente não se olhar, qual que é o que a gente vai fugir? Rede social. Então, a rede social, de modo geral, ela faz com que a gente veja vitrine, vitrine, vitrine o tempo inteiro. Só pessoas bem. Mundo Todo mundo tá cor-de-rosa. bem, todo mundo tá viajando, todo mundo tá ganhando dinheiro, todo mundo tá feliz, mas eu tô aqui sozinho, me sentindo um lixo, me sentindo um bosta, não sei se eu posso falar essa palavra, né? E aí eu vejo aquilo, reforça essa sensação, esse mal-estar. E aí eu fico suscetível, e eu acredito, né, que isso tudo é elaborado para ser dessa forma mesmo, eu fico mais suscetível a comprar essas soluções que vem ali, né? Não mais o curso, mas teve uma fase dos cursos, né? A gente comprava tudo quanto é curso online que era vendido, né? Curso, remédio, Dicas e mais dicas de seja dicas. assim, seja assado, né? E até tava pensando nisso hoje, assim, a gente é a sociedade do tal do hack, né? Hack é uma palavra em inglês que é tipo assim, do hackear mesmo, né? Então, tipo assim, eu vou te ensinar uma dica, um truque que você nunca mais vai perder, vai eliminar a barriga, vai eliminar a calvície, vai eliminar a impotência, vai conquistar todo mundo que você quiser, vai ganhar dinheiro fácil, vai ganhar dinheiro rápido. Então, assim, as pessoas estão numa sede de resolver os seus problemas de uma forma Rápida, imediata. instantânea, milagrosa, né? E não estão dispostas a pagar o preço pelo processo, né? Então, o trabalho que eu faço é o trabalho contra essa cultura. É de dizer assim, olha, existe uma causa que faz com que você fique desse jeito. Mas você também precisa olhar esse contexto. E essa é uma discussão relevante que você trouxe. Da onde vem isso, né? Por se está todo mundo ficando doente, então tem algum problema na sociedade, né? Então, como eu, ser humano, vou olhar para onde eu estou vivendo nessa sociedade? O tempo que eu gasto na rede social, o quanto eu estou isolado. E quando eu estou interagindo com as pessoas, o que eu estou criando de expectativa com relação ao outro? Como que eu me comporto? Será que eu sei me posicionar? Será que eu tomo ofensa para tudo que a outra pessoa fala? Porque às vezes a pessoa está vivendo, eu não sei, né, o que você está passando. Vamos supor que você, nesse momento agora, erga a voz e grita comigo, por exemplo. Mas, Alderi, eu não fiz nada pra você, por que que... Aí eu posso me colocar como uma vítima, poderia, né? Ou então, Ou ser reativo. reativo, né? E a gente começa uma discussão aqui desnecessária, né? Então, se eu tô tendo essa autoconsciência, eu paro e olho assim, bom, eu não fiz nada. Eu tô bem, tô tranquilo, meu tom de voz tá normal, ele levantou a voz, então talvez está acontecendo alguma coisa com ele. Então eu vou ser empático, eu vou poder olhar para ele. Agora, quando eu tô nesse isolamento social, essa empatia vai diminuindo e aí os conflitos vão ficando cada vez maiores. Essa é uma questão. Outra questão, a gente está na sociedade da anestesia, né? O do que as pessoas elas querem anestesiar o desconforto de toda forma. Álcool, drogas, a própria rede social. Então as pessoas, e a gente às vezes se vê, eu me vejo nisso às vezes, tá num processo de não vivenciar as coisas, de não sentir as coisas. E cada vez que eu não sinto uma coisa, uma dor, por exemplo, aquilo vai ficando maior, 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 o problema piora. Então, o que talvez fosse uma azia porque eu comi uma gordura, alguma coisa assim, trazendo o estômago de volta, né? No fim de alguns anos, acaba virando um câncer. Por quê? Porque eu não cuidei para aquele desconforto que estava vindo no começo. Eu fui anestesiando aquilo. Então, a ansiedade é uma questão normal. Todo mundo sente ansiedade. Todo mundo fica ansioso, não é verdade? A gente fica ansioso o tempo inteiro. Com... Quem dirige numa cidade como a que a gente vive? É para ficar ansioso no trânsito, dependendo do horário que você tá. Quem tem conta para pagar e às vezes está lá com o dinheiro contado, fica ansioso. Quem tem filho, fica ansioso porque a criança dá trabalho. Quem tem responsabilidade, fica ansioso. Quem vai fazer uma viagem, fica ansioso. Mas isso é diferente de eu deixar a ansiedade controlar Dominar. a minha vida, dela ser e a pessoa se identificar, eu sou ansioso, em vez de eu fico ansioso de vez em quando, entende?
É E algo buscar necessário. ajuda, né? Sim. Né? Eu acho que a grande questão aí é a consciência e principalmente buscar ajuda, né? Você vê que as pessoas estão mais abertas para essa busca, para melhoria, para tratar esses conflitos, essas desordens? Como que você analisa isso aí? De um modo geral, sim. E aí, nesse caso, a rede social ajuda muito, porque a gente consegue disseminar conteúdo, né? As pessoas consomem conteúdo. Mas quando a gente propõe um processo de desenvolvimento, normalmente as pessoas dão uma recuada, porque elas estão buscando uma cura rápida também. Então, assim, quando eu era jovem, por exemplo, era inadmissível ir no psicólogo. Só ia no psicólogo ou no psiquiatra quem era louco, a gente taxava louco, né? Então, tô falando de 20 anos atrás, né? Hoje em dia, as pessoas é quase comum, né? A gente está numa sociedade onde a criança, muitos filhos de pais separados, por exemplo, começam terapia na infância. Então, essa sociedade agora, desse ano 2026, onde todo mundo tem alguém na família que vai no psicólogo. É difícil, é raro ter alguém que não vai. Está acessível no posto de saúde, está acessível no SUS isso, né? Então as pessoas estão buscando esse tipo de investimento em si, mas nem todo mundo ainda está disposto a fazer esse processo de é, crescimento e de se autorresponsabilizar. Ainda tem essa resistência. Eu vou me tratar, mas eu vou falar mal do marido e não vou entender da onde eu tô tendo esse problema. Eu vou lá Uhum. fazer a terapia, mas eu vou falar mal do chefe. Eu vou lá e vou falar mal da esposa. Eu vou lá e vou falar mal do colega. Eu vou lá falar mal do pai. Eu vou falar Uhum. mal da mãe. Entende? Tem o seu papel, é importante a gente desabafar? Sim. Mas o foco precisa ser onde eu me encaixo nisso. Uhum. Onde esse sentimento é minha responsabilidade. E o que eu posso fazer com isso? Se eu consigo, através só da conversa, fazer alguma coisa de diferente para mudar, Uhum. excelente. Se eu não consigo, se eu travo, se eu tenho um bloqueio, se eu fico ansioso, nervoso, se eu suo frio, se eu me dá dor de barriga, se eu tenho dor de cabeça quando eu fico nessa situação e não sei o que fazer, a hipnoterapia é uma boa ferramenta para ajudar a entender as causas emocionais que estão fazendo com que essa pessoa trave, sinta o bloqueio, não consiga resolver a questão. E aí a gente vai aliviar isso, vai trabalhar, vai tratar essa causa para que a pessoa consiga daí dar continuidade ao seu processo e de outras terapias que faz. Uhum. Pelo que dá para perceber claramente, ô João, a hipnoterapia é um processo minucioso e profundo, né? Não é algo superficial. Você vai realmente no âmago da questão, né? É, Você vê comportamento, você vê questões do passado, a vida atual, é um conjunto de isso. questões, né? E a gente costuma dizer assim que durante a sessão da hipnose, quando a pessoa está em hipnose, a gente vai investigar causas. Qual é a causa desse sintoma? E no dia a dia, com aquilo que a gente aprende através do processo, a pessoa vai observar a função. Para quê que esse sintoma precisa se manifestar? Então, voltando àquele caso que eu te falei da cliente que teve a síndrome do pânico. Qual foi a causa do problema dela? O trauma que ela viveu com o pai lá na infância. Mas qual era a função? O corpo dela, a mente dela estava protegendo ela de algo que o subconsciente associou. Chefe com o pai, o mesmo comportamento, mesma forma de falar, a pessoa estava se protegendo daquilo. Então, a gente vai precisar observar ao longo desse processo, desse tratamento, o que que tem ao meu redor que talvez eu precise mudar. Aí vão ser várias situações. Às vezes um relacionamento que precisa colocar limites, às vezes um relacionamento que precisa terminar. Já deu a hora, né? A pessoa tá lá enrolando aquilo. Talvez eu vou precisar ter um grande conflito, um grande embate com alguém e me posicionar e falar assim, olha, você me tratou assim, assim, assim a vida inteira, eu deixei, mas a partir de agora chega. Ou talvez a pessoa vai precisar sair do trabalho, ou talvez ela precisa mudar de carreira. Então, eu vou observar qual é a função, do que esse sintoma está me protegendo no dia a dia. Então, e aí que essa parte da autorresponsabilidade é muito importante, porque a pessoa precisa entender que ela vai precisar fazer algumas mudanças na sua vida. A diferença é que durante esse processo de hipnoterapia, a pessoa ela fica mais forte para fazer as mudanças, emocionalmente. Ela ganha recursos, ela ganha e tem coisa que é assim, parece mágica, Alderia. A pessoa fala, comigo foi assim, né? Tive vários problemas. Quando eu fui fazer a formação, eu passei pelo processo de hipnoterapia lá, tratei umas questões que eu falo, às vezes eu olho assim e falo, cara, como que aquilo me incomodou por tanto tempo? E parece que agora não incomoda mais. Porque foi dado essa resolução, entende? Então não quer dizer que eu não fique mais ansioso, não quer dizer que eu não sofra mais, não quer dizer que o meu estômago também não incomode,
ou que eu, de vez em quando, tenho uma alergia, por exemplo. Mas não é igual era como era antes, entende? O corpo, mas aí eu consigo aprender a entender os sinais que o meu corpo está dando e eu já vou atuar com aquilo, para que eu não precise cair no fundo do Claro. poço de novo. João, mais uma vez eu cito medicamentos e eu faço o uso de alguns, Sim, porque não é falando contra de um modo algum, às vezes é necessário, como nós já conversamos, né? Mas o medicamento, ele ameniza e pode atenuar sintoma, mas ele não vai tratar, não vai mudar comportamento. Aí que eu acho que é interessante esse trabalho que você faz, né? Porque você faz as duas coisas simultaneamente. Você vai na causa, na descoberta da causa, e por conta de descobrir as causas, automaticamente vai amenizar sintoma também. Né? Então, sim. isso aí eu acho uma coisa muito interessante, né? Tem uma pessoa que me procurou essa semana para falar sobre a hipnoterapia e ela começou a tomar o medicamento fazia 2 ou 3 dias, né? E daí eu disse assim para ela: vamos esperar o medicamento estabilizar você emocionalmente, aí a gente vai começar a pensar no processo de hipnoterapia, porque se ela tá no meio de uma crise depressiva, que é o caso dela, e ela começou a tomar o medicamento agora, leva de 15 a 20 dias para esse medicamento começar a fazer efeito e ela começar a lidar com aquilo. Então a pessoa precisa ter um mínimo de força emocional para poder olhar para aquilo que está tão machucado, tão sujo, né, tão judiado dentro dela. E aí que o remédio, a gente precisa saber trabalhar com isso, né? Claro. Então, se a pessoa está também num processo de psicoterapia convencional, tradicional, a gente vai ter essa conversa, essa fala paralela. Então, não é um profissional roubar o trabalho do outro. É a gente trabalhar de forma junta, integrativa Claro, mesmo. integrativa. E ajudar. E é muito É. comum a pessoa que ela vem, trata uma questão na hipnoterapia, ela avança muito na psicoterapia dela. Então, aquilo que estava travado, estagnado, que é muito comum as pessoas falam assim: puxa, eu faço terapia há tantos anos, mas eu não consigo sair desse lugar. E aí a gente trabalha com aquilo e ela vai tratar outras coisas, porque a vida é cheia de Sim. várias coisas, né? João, duas coisas. Primeiro, eu quero te convidar novamente para a gente dar continuidade nesse assunto. Beleza. Hipnoterapia, ó. Então, hipnoterapia, mas com foco em medo, fobias, tá? Infelizmente, nosso tempo já está acabando, né? E eu fico feliz, eu sempre falo, quando o tempo passa muito rápido, é porque o papo fluiu, foi muito bom. E com você sempre é assim, tá? Então, fica aqui o convite Obrigado. para você vir noutra ocasião para a gente falar especificamente sobre medos e fobias, tá? Combinado. E para terminar, eu gosto de terminar com uma mensagem bacana às pessoas que estão nos assistindo, que estão sofrendo com dores físicas, emocionais, traumas, enfim, as várias questões que infelicitam e causam dores. Queria que você conversasse com ela e deixasse um recado. É possível, dá para tratar, não precisa ficar sofrendo. O que você tem a dizer para essas pessoas? Com certeza, Alderi. Se você está sofrendo agora, você não precisa sofrer. A dor, ela é inevitável. É uma frase atribuída a Buda. A dor é inevitável. A gente vai passar por situações na nossa vida que são dolorosas, que são difíceis. Mas sofrer com isso é uma opção. Talvez você não soubesse ainda que existia uma possibilidade de você resolver esse conflito ou essa situação. Mas existe. E se você gostou desse trabalho e quiser conhecer mais, é só me procurar que eu estou à disposição para te ajudar. João, muito obrigado, uma boa noite para você, tá? É sempre muito bom falar contigo e principalmente esse aprendizado que você transmite para todos nós, tá? Beleza. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Obrigado. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Pessoal, Mídia e Saúde está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Forte abraço, até a semana que vem.